Eu sou da Sociedade de Debates da UFSC e eu vou estar sendo o chair dessa rodada. Me acompanhando no painel, a gente tem Dilermano, da Hermenêutica, Lara Holanda, independente, Eric Severo, também da Sociedade de Debates da UFSC, e Isabela Scheres, da UFC. No primeiro governo, nós temos Otávio Muro e Raquel Sarubi. Na primeira oposição, nós temos Paulo e Júlia Sombra. No segundo governo, nós temos Milton e Camila. E na segunda oposição, nós temos Rafa e Rômulo. A moção da final do Campeonato Solidário Roberto Farina é: essa casa apoia a ascensão do absurdismo. Dito isso, eu gostaria agora de conhecer o primeiro-ministro. Muito obrigado pelo reconhecimento e muito boa tarde a todos os debatedores e a organização. Agradecimentos rápidos. Primeiro, a STFRJ, como sempre. Meu primeiro campeonato contra o presidente. É uma honra representar a Gloriosa em todos os lugares, sempre que eu posso, um dos maiores prazeres que eu tenho. Mandar um beijo para meus amigos debatedores que estão na sala, o pessoal que veio assistir, e principalmente para a Raquel, que topou ser minha dupla nesse campeonato. Foi super divertido. Obrigado por topar. Ótimo final de semana. Muito prazer de fazer parte de um campeonato tão bonito. Vamos lá. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Existe uma narrativa geral no status quo de que nossa vida tem um propósito, que sempre temos uma missão a ser cumprida e que, por isso, nossas ações devem ser direcionadas a cumprir certa missão. Toda nossa ação precisa ser útil, todas as nossas decisões devem levar a um ganho objetivo ou à efetiva realização desse tal do propósito. O absurdismo propõe que a busca por um sentido objetivo na vida é fútil, pois o universo não oferece respostas definitivas. Em vez de desespero, o absurdismo sugere que os indivíduos aceitem essa falta de propósito inerente e vivam com liberdade, autenticidade e, principalmente, criatividade e autonomia. Essa moção é uma comparativa entre o status quo de oposição e um cenário onde a corrente absurdista é mais hegemônica na sociedade, e por isso afeta mais a percepção que diversas pessoas sobre suas próprias vidas e sobre a sociedade como um todo. Nosso cenário de ascensão é melhor por alguns motivos. Primeiro, o absurdismo liberta os indivíduos da angústia existencial. Pessoas na atualidade sofrem com crises existenciais ao não conseguir encontrar o tal do grande propósito para as suas vidas. Religiões, ideologias e crenças totalizantes frequentemente prometem sentido, mas geram frustração quando as suas respostas não correspondem à complexidade da realidade do status quo. O absurdismo propõe que, em vez de buscar uma resposta universal, as pessoas deveriam simplesmente viver e criar seus próprios significados individuais, sem pressão para encontrar um propósito externo. Ao invés de se perguntar sobre qual o sentido da vida, uma pessoa absurdista aceita que a vida não precisa de um significado fixo e, assim, pode aproveitar as experiências, relações e conquistas sem a obrigação de se encaixar em um modelo específico de vida ou de existência. E mesmo que eu consiga encontrar esse tal do propósito em algum lugar, isso não significa que é fácil ou prazeroso cumprir esse propósito. Muitas vezes existem barreiras estruturais para cumprir esse propósito, como questões monetárias, ou mesmo esse propósito é imposto de alguma forma a fazer o indivíduo achar que o quer, sendo que, de muitas formas, ele provavelmente não, de fato, gostaria de cumprir esse propósito se ele pudesse escolher tê-lo. Um exemplo claro disso, maternidade, que em muitas formas é romantizada no status quo, com um propósito de vida feminino, mesmo que mesmo que muitas mulheres não tenham, seja extremamente oneroso para algumas mulheres ter um filho financeiramente, e por vezes é algo que elas nem sequer iriam querer se não existisse a pressão social meio que obrigando elas a de fato serem mães ou a de fato assumirem o papel de maternidade. Em conclusão, o absurdismo reduz a ansiedade existencial, que ajuda os indivíduos a viverem de forma mais leve e autêntica, porque eles não têm que mais prender a essa imposição do propósito ou essa constante busca por encontrar esse propósito externo, que muitas vezes é muito oneroso de ser encontrado, é muito difícil de ser alcançado e por vezes vai ser incompatível com a própria forma que eles naturalmente gostariam de viver, se não existisse a pressão social para cumprir esse propósito. Mas, segundo argumento, o absurdismo efetivamente promove a tal da liberdade. Muitas ideologias e sistemas sociais impõem um tal do dever ser, a forma de como as coisas são, a forma que as coisas deveriam ser, a forma como está escrito que as coisas deveriam ser, que é bem rígido, limitado. Limitado e efetivamente impede, limita, centraliza a capacidade das pessoas escolherem por si só o que elas gostariam de fazer. O absurdismo, ao rejeitar a ideia de um propósito absoluto, incentiva cada um a explorar a vida conforme a sua própria perspectiva individual. Sem a necessidade de se encaixar em uma narrativa predeterminada, as pessoas podem experimentar novos estilos de vida, carreiras e relacionamentos, sem culpa ou medo de estar desperdiçando as suas vidas. Porque, em centralidade, a narrativa opositória à narrativa do absurdismo é exatamente isso, que a sua vida é útil, a sua vida tem um propósito. Cada ação, relacionamento e decisão que você toma na vida é um meio para um fim. E esse fim é algo que você, primeiro, tem que se esforçar muito para conseguir encontrar, e segundo, fundamentalmente, e mesmo se você encontrar, não necessariamente é algo que vai te deixar necessariamente feliz, mas é algo que você tem que fazer mesmo assim, porque um propósito é um propósito. Ele não deixa de ser um propósito porque você não gosta dele, ou o que quer que seja. A ascensão do absurdismo permite uma sociedade mais criativa, flexível e aberta a novas formas de viver, no momento em que o indivíduo não se sente mais preso a lógicas que efetivamente são impostas a ele.
Agora, aquela mulher que se sentiu oprimida ou, tipo, imposta, que existia essa narrativa onde ela é obrigada a ser mãe, onde ela precisa ser uma mãe para cumprir seu propósito feminino, se sentir mais livre a experimentar novas formas de vida, experimentar novos tipos de relacionamento, experimentar novas formas de viver e novas perspectivas de futuro, que talvez não envolvam uma criança, como seria imposta se ela só estivesse seguindo o propósito que foi colocado por ela por fontes sociais. Por fim, o absurdismo reduz efetivamente o dogmatismo e o extremismo na sociedade. Muitas ideologias políticas e religiosas surgem em base da necessidade humana de impor sentido ao mundo, o que frequentemente leva à intolerância e ao conflito entre as pessoas quando as respostas e as conclusões sobre o que o mundo deveria ser são discrepantes. Quando as pessoas acreditam que possuem a tal da verdade absoluta, elas tendem a rejeitar aqueles que pensam diferente. O absurdismo, ao reconhecer a falta de um sentido objetivo, incentiva o ceticismo saudável e impede que as pessoas se tornem presas a narrativas extremistas. Quando você, tipo, movimentos extremistas de todas as vertentes estão frequentemente sugerindo, surgem da convicção de que existe uma tal da missão maior, que justifica sacrifícios, violências e tudo mais. O absurdismo, quando nega esse propósito universal, reduz a necessidade dessas cruzadas ideológicas. Por isso, efetivamente, um mundo onde o absurdismo é mais acendido reduz o fanatismo e promove uma sociedade mais tolerante e pacífica, no cenário onde as pessoas estão mais dispostas a abrir mão dessas suas crenças que para elas seriam totalizantes, completamente questionáveis no status quo, e no nosso cenário podem ser muito bem questionadas, porque a narrativa predominante é uma narrativa que fala que não existe uma verdade absoluta, não existe um grande propósito, não existe uma grande missão, não existe uma forma como as coisas estão escritas, existem sim várias perspectivas e leituras diferentes de realidade que podem ser abraçadas, e cada indivíduo deve encontrar a perspectiva de realidade que mais agrada a eles. Aceita o spoiler, Júlia. Luiz, o propósito não é algo necessariamente imposto, mas sim algo criado e pensado para que você possa seguir a sua vida. Se diz que é fútil, o próprio propósito criado por você também não corresponde. Lide com seu A grande questão, vamos lá. Primeiramente, a narrativa do status quo não é de que você não existe sentido na sua vida, que as suas ações não importam. A narrativa do status quo é fundamentalmente que você precisa encontrar o seu propósito, ou que todas as coisas da sua vida deveriam seguir para chegar na conclusão desse propósito. Quando a gente está falando que você encontra o próprio significado da sua vida, é você entender que a sua vida é complexa, que ela tem vários significados, que ela tem várias missões, não só um propósito único ou uma única necessidade. Sim, eu vou assumir que no status quo a maioria dos propósitos são impostos, eles são impostos por instituições do status quo. A maioria das pessoas encontra um propósito em grupos religiosos, em, sei lá, partidos políticos, ou em, tipo, conglomerados sociais. As pessoas encontram propósitos porque desceram de propósitos a eles. E mesmo os propósitos que são efetivamente que você efetivamente encontra, causam muito estresse social quando você está efetivamente buscando, procurando por eles, sentindo-se na obrigação de chegar na conclusão desse propósito. E mesmo no mundo onde você encontra o tal do propósito enquanto indivíduo, ainda tem duas problemáticas. Primeiro, que você é limitado por esse propósito te define, e muitas vezes, mesmo que você sinta que aquilo não é exatamente o que você queria fazer, você se sente compelido a fazê-lo, porque esse propósito é algo que você precisa cumprir. E dois, fundamentalmente, muitas vezes esse propósito é um propósito que é só oneroso para você cumprir. Você sofre quando consegue cumprir esse propósito, porque é muito difícil para você. Existem dificuldades estruturais, barreiras econômicas, barreiras sociais, que limitam a total realização desse propósito. É no meu mundo que eu me liberto da pressão de achar o tal do propósito. É no meu mundo que eu não me atenho às coisas que as pessoas falam que eu deveria ser, aos propósitos que são impostos a mim. É no meu mundo que eu encontro formas mais abertas de viver, eu abraço essas formas de viver que me deixam felizes, eu encontro meu próprio sentido na minha vida, que não são atrelados a sentidos unificantes e unidirecionados, colocados a certas narrativas ou a certas colocações que talvez são impostas a mim. É no meu mundo que eu tenho mais mente aberta para questionar as coisas ao meu redor e, efetivamente, debater novas perspectivas de vidas, novas perspectivas de realidade, novas perspectivas de como encarar a existência. Muito orgulho em propor. Obrigado, deputado. Agora eu gostaria de reconhecer o líder da oposição. Opa, gente, boa tarde, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Confirmando. Sim. Ok, obrigado. Gente, como de praxe, eu também queria agradecer. Primeiro, eu vou agradecer a minha Sociedade do Bytes, a UFC, obrigado por todo o apoio. Obrigado a quem está aqui assistindo. Segundo, agradecer a Sombrinha, que aceitou duplar comigo nesse campeonato, tem sido uma experiência ótima. Obrigado por ter topado e a gente ter chegado até aqui. Dar parabéns a todo mundo que chegou aqui. É uma honra, de fato, estar disputando essa final com duplas que eu admiro muito. Então é isso aí, gente. Por favor, façam um passo pelo chat ou pela mãozinha. Em algum momento do meu discurso eu libero para vocês, tá bom? Não façam pais falados para não me desconcentrar. Mas bora lá. 3, 2, 1. Mesa. A modernidade que a gente tem hoje, ela cria um ambiente onde a velocidade das mudanças tecnológicas, econômicas ou sociais, ela supera a capacidade da adaptação emocional e cognitiva de muitos indivíduos como um todo.
O que antes parecia mais estável e previsível, como emprego ao longo de uma vida, a família tradicional, ou as próprias crenças religiosas, foi fragmentada por um mundo que é cada vez mais plural e incerto como um todo. A inovação tecnológica trouxe inovações que facilitaram a vida, mas que também eliminaram a própria estabilidade de diversas profissões que deixaram, sei lá, muitos sem uma trajetória clara de crescimento profissional como um todo. Nesse contexto, é que a busca por propósito ela se intensificou cada vez mais, porque é justamente através dela que muitos indivíduos eles tentam encontrar uma estabilidade emocional em meio ao caos como um todo. O propósito mesmo, ele não é apenas uma questão abstrata e filosófica como a G está tentando jogar para a gente, mas é um mecanismo psicológico e social que oferece direção e resiliência. Não é algo imposto, mas é como a pessoa se enxerga e como que ela se coloca na sociedade e de como que ela necessariamente ela quer um progresso para a sua própria lógica de individual como um todo. Quando alguém acredita que as suas ações elas têm um significado maior, essa crença basicamente proporciona mais motivação para enfrentar adversidades, perseverar diante dos obstáculos e trabalhar nesses projetos de longo prazo, que vai ser basicamente o caso de O. Mesa, perceba que a busca por propósito é uma característica central da natureza humana, que foi enraizada em nossa psicologia e na nossa cultura como um todo. Desde os tempos antigos, a gente entende que a necessidade de encontrar o significado nas ações, nos eventos, foi o que impulsionou a humanidade a desenvolver civilizações mais complexas, tecnologias mais inovadoras e valores éticos duradouros como um todo. Religiões antigas, elas ofereciam explicações para o desconhecido, ajudando as comunidades a encontrar sentido em fenômenos naturais e no ciclo da vida, na morte, enfim. As ideologias políticas que serviram como plataforma de mobilização social, que ofereceram narrativas que ligaram o esforço individual à construção de uma sociedade mais justa e organizada. Os movimentos sociais, como a luta dos direitos civis, a própria emancipação feminina, foram movidos por uma visão de longo prazo, onde cada pequena conquista faz parte de um projeto maior de transformação coletiva. Perceba que esse motor psicológico do propósito, ele não é uma construção arbitrária, ele é uma resposta adaptativa que promove a resiliência e a capacidade de perseverar em meio às adversidades. Quando uma pessoa ela acredita que as suas ações elas contribuem para um objetivo maior, ela é muito mais propensa a suportar dificuldades temporárias, pois ela vê o sofrimento como parte de uma trajetória significativa. Um exemplo bem claro para ficar fixado na mesa é que estudantes que enfrentam, por exemplo, anos de esforço acadêmico, mas não apenas pela recompensa imediata do conhecimento, mas pela expectativa de que essa dedicação abrirá portas no futuro, que permite que eles tenham uma vida mais estável e gratificante como um todo. Ou trabalhadores que se dedicam a esses projetos comunitários, ambientais, que por muitas vezes suportam desafios porque eles acreditam que eles estão contribuindo para um bem coletivo que transcende suas necessidades próprias, necessidades individuais. O problema do absurdismo é que ele rompe com essa estrutura ao afirmar que não há um propósito universal para justificar essas ações. Embora na teoria a gente de fato acredite que o absurdismo ele propõe que as pessoas elas encontrem sentido nas experiências cotidianas, na liberdade individual, na prática o que acontece é que essa abordagem tende a degenerar em apatia e falta de ambição. Se eu não tenho uma narrativa que conecte suas ações ao futuro, muitos indivíduos eles tendem a perder a motivação para perseguir objetivos a longo prazo, especialmente quando eles enfrentam obstáculos. Perceba que a adversidade, que antes era vista como uma etapa inevitável em direção ao progresso, ela passa no mundo de governos a ser interpretada como um sofrimento sem justificativa, o que tende a levar a um abandono de projetos e a própria estagnação emocional como um todo. Perceba que essa dinâmica mesmo ela é extremamente perigosa nos contextos de vulnerabilidades, como, sei lá, jovens de baixa renda, grupos sociais marginalizados. Porque perceba que para essas populações, a busca de um propósito ela não é apenas uma questão impositiva, mas ela é uma ferramenta de prática de sobrevivência e de superação. Jovens em situação de pobreza, por muitas vezes, eles encontram motivação para estudar e trabalhar por meio dessas narrativas que prometem mobilização social e melhoria nas suas próprias condições de vida. Eles veem a educação, no trabalho, um caminho para sair de situações mais precárias e instabilidade financeira, de reconhecimento social como um todo. Se essas pessoas elas são expostas à ascensão de que essas metas elas são ilusórias e desprovidas de significado intrínseco, elas tendem a desistir antes mesmo de tentar. O desemprego juvenil, que já é elevado em muitas partes, eles tendem a ser agravados justamente por essa tensão, por conta da falta de motivação, que leva a um ciclo de pobreza e de exclusão social muito maior, que é perpetuado em gerações. Mas mais do que isso mesmo, o propósito, quando ele é compartilhado coletivamente, ele é uma das maiores forças propulsoras da transformação social, pois ele não apenas conecta os indivíduos a uma causa, mas ele cria uma narrativa comum que oferece coesão, persistência e motivação para enfrentar esses desafios de longo prazo como um todo. Ao longo da história, os grandes avanços
sociais que a gente tem hoje, eles não foram conquistados por esforços individuais isolados, mas por meio de uma mobilização de comunidades inteiras em torno de objetivos que transcendiam o imediato como um todo. São o movimento feminista, a luta dos direitos civis, os próprios esforços globais contra as mudanças climáticas, que tendem a exemplificar como que a busca de um propósito coletivo tende a gerar mudanças estruturais muito mais duradouras. Se esses movimentos, porque esses movimentos eles não surgiram ao acaso, basicamente eles foram construídos na base de uma crença de que o sacrifício e a luta ela tem um significado maior, mesmo quando os resultados eles parecem mais distantes e incertos. Antes de continuar, segundo as casas. Propósito não é só um mero desejo, é algo que molda todas as melhores decisões possíveis humanas. E eu não preciso disso para me mover. O simples desejo de, sei lá, ter melhor condição de vida é suficiente para eu alcançar todos esses ganhos que tu tá me trazendo. Mas aí, basicamente, tu tá tendo um propósito, tu foge do ônus da tua, tipo, ônus da tua bancada. Se ainda assim o indivíduo, ele precisa de, tipo, gerar emprego para ele ter uma grande casa, ter uma mansão e tudo mais, o propósito dele, tipo, é melhorar de vida. Então, vocês vão ter que ligar com esse tipo de ônus como um todo. Mas tá, mesa, continuando. Perceba que o feminismo, por exemplo, foi o que mobilizou gerações de mulheres ao redor do mundo a lutar por direitos que pareciam antes inalcançáveis em determinados momentos da história. Direito ao voto, a igualdade no mercado de trabalho, a própria proteção contra a violência de gênero, não foram conquistas imediatas, mas foram frutos de décadas de esforços persistentes. Essa resistência ela só foi possível porque houve uma narrativa compartilhada de propósito. A crença de que a luta pelo reconhecimento desses direitos era uma parte de um projeto maior de justiça e de igualdade. Sem essa visão de longo prazo, é muito impossível explicar porque tantas mulheres se dedicaram a essa causa, muitas vezes enfrentando resistência, violência, exclusão social e riscos pessoais como um todo. O ponto do absurdismo é que ele desmobiliza exatamente os esforços que antes dependiam da persistência diante das adversidades. Porque esses projetos de mudança estrutural, como a erradicação da pobreza, a própria igualdade e a justiça climática, eles não são alcançados por meio dessas ações pontuais, mas por movimentos contínuos que exigem sacrifício, cooperação e esperança no futuro. Se a gente aceita o absurdo, que promete essa individualmente essa liberdade, ela tende a ser socialmente destrutiva quando a gente enfraquece o senso de responsabilidade coletiva. Se eu tenho um número suficiente de pessoas que deixam de acreditar que as suas ações elas fazem parte de um projeto significativo, os movimentos perdem forças e as causas essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da humanidade ficam paralisados. Se eu tenho a ausência de um propósito comum, eu enfraqueço a cooperação global, porque os direitos humanos eles requerem justamente esforços conjuntos e coordenados para enfrentar essas questões. Se eu não tenho esse conjunto, eu não consigo superar barreiras culturais, econômicas e políticas. Por conta disso, muito orgulho em opor. Obrigado, deputado. Agora eu gostaria de reconhecer a adjunta do governo. Oi, gente. Gostaria primeiro de agradecer a minha amada SDS, sempre no meu coração. Gostaria de agradecer ao Luiz pelo convite, por tudo que ele fez para garantir que a gente estivesse aqui debatendo essa final até agora. E a Kali, por deixar a gente participar de um momento que eu imagino que seja muito importante para ela. Saiba que a gente está aqui por amor, muito mais do que amor ao debate, também pela pessoa que a gente conhece, pela pessoa que a gente treinou esse tempo inteiro e que já me quartou algumas vezes, eu já quartei algumas vezes, e enfim, a gente quer te ver feliz, a gente está aqui para isso. Tá bom. Me dá um segundo. Novamente, todo mundo já me conheceu, eu estou numa situação levemente de barril, talvez eu tussa. Se eu tossir, gostaria muito de ter meu tempo de volta, mas se não tiver, é isso aí, galera. Tá bom. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Na Idade Média, o objetivo final e o propósito da vida do camponês era ficar de boa, era não morrer na guerra, era ficar bem alimentado, era cuidar da família dele. O propósito do rei era dominar o mundo e fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de pressão era uma coisa quase que estrutural em relação ao qual era a pressão do rico, qual era a pressão do pobre. Acontece que o mundo foi crescendo, e aí a pressão começou a virar: eu preciso do melhor trabalho possível, eu preciso da melhor educação possível. Esse propósito, ele é colocado na sua cabeça e vai se te convence de que ele é o mesmo. Claro que tem propósitos que são muito genuínos, pessoas que sempre quiseram ser artistas, pessoas que sempre quiseram ser mães, esse tipo de coisa. Não é sobre essas pessoas esse debate necessariamente, porque elas jamais vão aderir a essa questão. E é até bom que elas não aderam a essa questão, porque todos os ganhos de governo, especificamente, quando a gente adere a essa narrativa e a gente quer valorizar essa ascensão dela e o que ela faria pelo mundo, são suficientes se algumas pessoas fizerem.
as pessoas que não conectam com esse tipo de propósito, as pessoas que realmente ficam sofridas em relação aos propósitos que o mundo impõe a eles, e as pessoas que não encontram o próprio propósito tão facilmente. É sobre libertar essas pessoas. A gente chegou num ponto da nossa sociedade em que tudo é extremamente utilitário, em que as pessoas são consideradas como ferramentas. A gente vive em um mundo em que, se você não está contribuindo no seu trabalho, na sua sociedade, etc., de maneira adequada, você é considerado menor do que as outras pessoas, inferior de alguma forma. Esse complexo de inferioridade, de que se eu não estou buscando um propósito, se eu não estou sonhando com algo, se eu não estou o tempo inteiro me esforçando para alguma coisa como objetivo final, eu sou menos humano, menos valioso, menos ambicioso, que é uma virtude que a primeira posição adora, a gente tem uma ideia de que essa pessoa seria inferior por conta própria. O que acontece no absurdismo é que a gente valoriza essa pessoa como um indivíduo completo. Você, como você existe nesse momento, independente de para onde você vai daqui a pouco, é o suficiente. A sua felicidade é suficiente, a sua futilidade é suficiente, o que você quer fazer é o suficiente para isso. E essas pessoas existirem por conta própria e ter a atenção desse movimento já é um desafio suficiente do sistema. Já faz com que as pessoas comecem a questionar determinadas coisas. Vocês devem ter escutado diversas coisas nos últimos tempos, tipo I don't dream of labor, ou então aquelas piadinhas de eu não quero fazer isso, eu tenho apenas 5 anos. Isso é o cidadão médio comum, que sempre esteve muito linkado à ideia de que o propósito é uma coisa completamente absoluta, questionando se realmente faz sentido ele estar nessa inteira incompleta questão que ele vai estar circulando em relação a isso. Porque alguns malucos decidiram que não, eu não preciso buscar um propósito, na verdade, eu estou muito feliz nesse momento. Conseguir fazer com que essa ascensão aconteça, e o fato de que ela acontece é uma coisa que deve ser apoiada justamente porque ela desafia a sociedade a repensar qual é a própria função dela, qual é a própria construção estrutural que ela se coloca nesse modelo. A gente quebra esse utilitarismo quando a gente começa a criar pessoas inúteis, cujo único propósito delas é justamente se valorizar por conta própria, se tornarem prazerosas, serem pessoas agradáveis, produzirem arte, se conectarem com o que elas quiserem. E a gente abre espaço no mundo para que essas pessoas existem. Quando a gente vive apenas no mundo de oposição em que a gente não quer que o absurdismo seja sequer uma possibilidade, a gente coloca todas as pessoas numa sequência. E sim, de certa forma vai te motivar a seguir alguma coisa, Paulo. A gente pode até querer, buscar algo melhor, coisas melhores, porque estão me dizendo que esse é o meu propósito. Só que a quantidade de sofrimento que é colocada, né, até eu chegar nesse tipo de objetivo, até chegar nesse objetivo final, já é preocupante por conta própria. Nesse meio do caminho aqui, entre o momento que eu percebi que eu preciso ir atrás de alguma coisa e o momento que eu talvez consiga meu propósito, tem burnout, tem sofrimento, tem abandono de coisas, tem você sacrificar a sua própria felicidade por um objetivo, um troféu, uma peça. E essa é a coisa que você quer. A maioria das pessoas não vai ter como propósito a felicidade, porque a nossa sociedade virou para ela e falou: a felicidade é o carro do ano, a felicidade é essa casa gigantesca, a felicidade é esse trabalho maravilhoso que eu tô te falando que ele existe. Você só vai ser feliz quando você tiver ele. A ideia de propósito um pouco mais mitológico, que pode vir em segunda posição, ela por conta própria seria atingida se as pessoas tivessem o próprio tempo para poder decidir ela por conta própria. Mas infelizmente esse não é o mundo que a gente vive. Talvez na Idade Média. Hoje em dia não é. E essa ascensão ela vai ser marcada particularmente a partir dos anos 90, em que tudo começa a ficar uma bosta no mundo e a gente começa a ficar procurando uma determinadas coisas para arranjar propósito, arranjar um motivo para existir. Nem todo mundo vai estar satisfeito no mundo de vocês em que isso não é possível. E tudo bem, ninguém vai estar satisfeito em mundo nenhum. Mas no nosso mundo, em que a gente consegue valorizar essa ascensão e colocar ela como algo central e primordial e importante para a nossa sociedade, a gente apresenta alternativas. Mesmo que essa alternativa não seja aderir 100% ao absurdismo e virar uma pessoa absurdista, porque a gente entende que essa é uma manobra radical, Natal, que a gente consegue fazer as pessoas serem mais felizes, algumas delas provavelmente privilegiadas, as pessoas menos privilegiadas começam ativamente a repensar o modelo do que é adequado para elas, do quanto que eu quero ceder para esse objetivo final, se eu realmente conecto com esse objetivo final, se eu realmente quero essa faculdade, esse trabalho, se eu quero fazer medicina para ter um salário gigantesco, ou se eu quero fazer outra coisa para ser um pouquinho mais feliz. Até o mundo de vocês, em que a gente tem a ideia de propósito, ele é melhor atingido se eu tiver apenas uma contrapartida de que eu não preciso de um propósito para ser feliz. A gente ter essa opção como mainstream na sociedade, poder ter ela com uma ascensão completa, é o suficiente para fazer esse tipo de coisa. E quando vocês me falam que a gente vai ter desavanço social completo em relação a fazer esse tipo de coisa, vocês esquecem que o ser humano é um animalzinho. Ele acorda, ele levanta, ele come o que ele precisa comer porque ele tá com fome e ele vai dormir quando ele tá cansado. Isso vale para várias coisas. Se as pessoas querem amar, elas vão amar. Amar não precisa ser um grande objetivo. Se as pessoas querem liberdade, elas vão lutar pela liberdade como elas podem. Não precisa ser um grande objetivo. Segunda posição, por gentileza. Raquel, essa não é uma moção de prefere o mundo. O mundo ainda tem esses problemas no seu mundo também. Bota fé, eu te expliquei 50 milhões de vezes de por que a ascensão já muda o mundo de alguma forma e a gente prefere esse mundo que já foi mudado. Primeira posição. Se o indivíduo ele vê tudo como fútil, por que ele vai lidar com as adversidades se ele não possui um propósito no final do dia? Se ele não lidar, o problema
dele, aí ele vai lidar com as consequências e tudo bem. De alguma forma, quando você adere ao absurdismo, você está assumindo que você é um tipo de pessoa que vai estar disposto a lidar com o que vier com ele. Você não quer agir com determinadas coisas e ir de acordo com o sistema, essas pessoas elas tendem a lidar com as consequências com facilidade. Às vezes, se você vender arte na praia, quer dizer que você vai ser pobre, e essas pessoas estão ok com isso. É muito mais sobre as pessoas que não estariam ok por isso, e por quê? Eu não tô ok com isso porque a sociedade disse que eu não tô ok com isso, ou não tô ok com isso porque realmente não é uma coisa que conecta comigo que eu quero. A possibilidade de encontrar o propósito em outras coisas existe única e exclusivamente porque a gente, nesse mundo, tem algum tipo de alternativa. Se é o meu objetivo e o propósito que me foi imposto foi criar uma família, e eu não tenho nenhuma alternativa nos meus arredores de que formar uma família não precisa ser uma obrigação para mim, eu tenho certeza absoluta que eu vou acabar terminando com uma família. E eu vou me contentar por qualquer marido, por qualquer filho, você vai mesmo. De qualquer forma. Você sempre vai ceder muito mais em um mundo em que a alternativa não aparece. No mundo em que a gente apoia essa ascensão, em que essa ascensão realmente acontece, a alternativa ela se apresenta. Ela se apresentando muda a maneira como todo esse sistema vai funcionar. A gente conseguindo fazer isso, a gente pode ter buscas por propósitos muito mais extremas. E principalmente, a gente liberta pessoas da própria busca pelo propósito, que não precisa ser a fonte de satisfação principal do ser humano. Às vezes você pode viver o hoje e o agora da maneira mais adequada possível para você especificamente, e isso é satisfação e felicidade suficiente para as pessoas. Se alguém que estava muito conectado com o absurdismo estava infeliz no mundo antes de ter a ascensão dele, a gente já tem o ganho dessas pessoas estarem felizes. Mas a gente também tem o ganho de toda a mudança do mundo que a gente coloca aqui. De qualquer forma, o mundo é muito mais feliz em primeiro governo. Logo, orgulho. Obrigado, deputada. Agora, para dar encerramento ao debate de casas altas, eu gostaria de chamar a adjunta da oposição. Oi, gente, só um instantinho. Queria agradecer ao campeonato, a minha sociedade de debates, o UFC, e principalmente a minha dupla Pauli, porque foi uma grande loucura, mas a gente chegou aqui e por muito amor a ele, fiz o IP, por muito amor a ele, deixei de ir pra praia. E é isso, né, gente? Sem mais delongas, começo o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa. O primeiro entendimento, que a gente não está tratando nesse debate apenas pelo propósito per si. Na própria moção, a gente tem o entendimento que a busca desse propósito. O absurdismo não trata se o propósito é real ou não, se deve existir, mas sim como que a busca dele, ao ser fútil, pode realizar impactos dentro dos indivíduos. E o Paulo já te falou sobre esse entendimento, sobre a ascensão coletiva, de como que isso causaria danos a esses indivíduos e, consequentemente, a esse coletivo. Mas, ainda além disso, eu vou te falar mais sobre a questão do indivíduo. Antes de eu continuar, eu só vou trazer algumas respostas ao caso de primeiro governo. Quando eles falam que que eles pretendem ter mais liberdade, ter mais intuito, a auto-se-descoberta, ter as suas multipossibilidades, ter acesso a essas multipossibilidades, eles não entendem que é na busca dessas multipossibilidades em que eu preciso que o meu propósito tenha um sentido. O meu propósito vai servir como uma jornada para que eu tenha alcance a essas multipossibilidades. Se eu não desejo passar por este período, se eu o torno fútil, não faz sentido também eu enfrentar dificuldades ou outras questões da vida. Só segue essa busca necessária inerente ao ser humano se eu trago sim a necessidade dessa busca de propósito, que é no caso de primeira posição. Tá, além disso, quando eles falam sobre buscar sentidos individuais, eles fogem do próprio ônus, que é lidar como que isso também são propósitos e valores que você cria para a sua própria vida. Quando eles falam sobre a imposição necessária de propósitos, tudo bem, eu até compro, mas a criação de propósitos individuais para a minha vida, como que eu vou fazer da faculdade, ou o meu sonho, que é completamente diferente das outras garotas, ainda assim é um propósito que eu criei um valor. Eu não sou absurdista por ter o meu próprio sonho, eu só sou diferente das outras garotas. E por aí vai. Mas agora, seguindo mais para a mania de análise, eu vou te explicar melhor sobre uma questão individual. O Paulo já te falou dos danos coletivos, sobre a ascensão desse propósito entendido agora como uma narrativa social aplicada dentro das mentes das pessoas, o que pode causar. Mas vou te falar especificamente mais dentro da percepção do indivíduo. Mesmo o propósito, mas especificamente a busca de um propósito, quando é compreendida como algo necessário, é o que leva a trajetória humana de descobrimento pessoal e exploração psicológica dos indivíduos. Beleza, perceba. O propósito é o fim útil da minha ação. Buscá-lo é buscar compreender e justificar o que eu faço enquanto indivíduo. Isso não é sobre cada pequena ação que eu faço. Tipo, por que eu comi pão com ovo hoje ao invés de uma crepioca mista? Não, mas sim sobre grandes tomadas de decisão e grandes tomadas de ação que eu vou ter ao longo da minha vida. Sobre com quem eu vou namorar, sobre que faculdade eu vou fazer, enfim. Sobre por que eu sinto raiva, por que enfim, qualquer outra questão subjetiva e pessoal.
O propósito, ele de fato pode ser imposto, mas a busca por ele é algo extremamente subjetivo que os indivíduos escolhem ou não passar ao longo da sua vida. O que não escolhem passar são de fato os absurdistas, porque acreditam ser uma futilidade, algo não necessário para o meu próprio viver. Enquanto os que escolhem passar decidem enfrentar uma jornada. E essa jornada é extremamente subjetiva no entendimento em que eu preciso buscar motivos, questões que me façam entender por que eu tomo essas minhas grandes ações. Então, não é só eu entender mais do meu subjetivo, mas eu me compreender mais adentro psicologicamente. Por que eu sinto raiva de certos tipos de ação? Por que eu não gosto de certas tomadas de atitude? Por que eu gosto de certas outras atitudes? E quaisquer outras questões internas que fazem a gente ser quem a gente é de fato. Percebe que é nessa jornada de busca de propósito em que eu posso descobrir meus sonhos, minhas metas, meus medos, coisas que eu não desejo e não anseio para a minha vida, assim como o que eu quero para ela, como a minha própria trajetória de sonho individual. Percebe que isso não só ajuda o indivíduo a lidar com as suas dificuldades inerentes da vida, como o Paulo já te construiu, mas é também o que me leva a conquistar o entendimento do meu propósito no mundo. É o enfrentar a jornada de busca por vê-la como necessária que me faz enfrentar o que me deixa levar um propósito, o que me levou um propósito individual. Esse sim é o impacto que o primeiro governo queria chegar, mas eles não chegam, porque quando eu trato essa minha busca como algo fútil, não só as adversidades não me fazem crescer e evoluir, porque eu não decido passar por elas, eu não tenho por que enfrentar anos de estudo, se tipo, eu não tenho um propósito grande para fazer isso, como eu também não enfrento esse processo necessário para ser alguém que consegue viver a própria vida, viver a minha vida com experiências, sonhos e metas, como motor das minhas grandes ações de tomadas de decisão, com base no que eu conheço e desejo para mim. Essa é a vida livre, a vida em que você passa pela busca de um propósito e encontra o seu próprio na sua trajetória. Percebe que é quando eu escolho ser fútil e não considerar isso, é que eu enfrento minhas angústias existenciais, é quando eu me submeto às pressões internas impostas. Por quê? Se eu não acredito que a jornada é necessária, qualquer caminho que me é imposto pode servir. Se eu não quisesse fazer geografia, eu ia acreditar que qualquer curso que meus pais escolhessem para mim, para ser o meu propósito, seria sim o meu fim do único, porque eu não enfrentei qualquer jornada que me fizesse buscar algum tipo de propósito, interesse, autoconhecimento que me levasse a esse caminho de vida que eu tanto quero quanto livre, quanto pessoa que segue e vive as próprias experiências por um fim da ação, que é o propósito de vida. Antes de eu continuar, por gentileza, pode da Camila. A grande questão é que o propósito de vida normalmente é escolhido muito cedo na vida. Isso faz com que as pessoas não tenham capacidade de escolher, identificar e tudo mais o que elas verdadeiramente querem, porque elas já são instruídas a isso muito cedo. Entendi. Pode fazer teu pai, Luiz. Eu posso querer fazer algo sem isso ser o meu propósito inerente. O ponto inteiro do absurdismo é sobre fazer o que eu quero, não o que me é imposto pela vida ou pela sociedade como um todo. Ok, o absurdismo não é sobre desejo, tá? É sobre buscar um valor no propósito, um valor na vida ou um valor em qualquer negócio. E eu recomendo que você releia a moção. Mas respondendo o ponto da Camila, sobre a escolha cedo da sua trajetória de vida enquanto propósito, é exatamente escolher ou ter predefinido essa escolha, que também me faz enfrentar o mesmo caminho de busca. Não importa se eu escolho um propósito quando eu sou mais nova, ou 12 anos eu quero cursar medicina. Isso ainda vai me ajudar a enfrentar as dificuldades inerentes da vida, com o fim de ação, que vai me fazer passar por um processo que me deixa criar e me conhecer internamente. O propósito pode sim ser modificado, e os indivíduos que modificam seus propósitos são os que enfrentam as dificuldades e adversidades, mas eles só enfrentam isso se no final eles têm para onde ir, se no final eles têm para onde chegar, que é esse propósito. A grande dificuldade de governos nesse debate vai ser me provar como que a própria busca precisa ser fútil para essa minha liberdade, como também o propósito não tem o seu valor para os indivíduos. E, cara, já como uma blindagem também, mesmo que, segundo as casas, venham me falar sobre como isso gera frustração, tristeza, inadequação, perdição e isolamento, tem que entender que os indivíduos que se sentem perdidos, isolados na própria sociedade, enquanto estão presos a propósitos que não correspondem a ele, eles só vão se sentir pertencentes ou livres quando eles buscam pequenos coletivos ou comunidades que conjuntamente buscam pelo seu propósito. Não estou falando de grandes comunidades, movimentos sociais, mas estou falando de coisas pequenas. Grupos de crocheteiras, grupos de corrida, assessoria de corrida, grupos de RPG, pequenas comunidades coletivas que possuem o propósito, o fim muito fácil e simples de me acessar, que é exatamente de ter uma vida mais leve, buscar fazer um hobby ou qualquer outra questão pequena que me faça se sentir pertencente. Ainda assim, na busca da libertação, eu preciso enfrentar uma jornada de autoconhecimento para ter a liberdade. Mesa, com muito orgulho, primeira oposição. Obrigado, deputada.
O discurso, agora para iniciar o debate das casas baixas, eu gostaria de reconhecer a extensão do governo. Hello. Todos me ouvem? Sim, Estão com barulho de fundo? Com algo que prejudica o áudio? Não? Suponho que não. Então. Mas antes disso, né? Queria agradecer a todos aqui que estão presentes. A Camila, que topou essa maluquice. E também a minha sociedade, que eu tenho orgulho de co-presidir. É isso, gente. Eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Segundo o governo, acredita que quando as pessoas aderem ao absurdismo, enquanto pessoas e indivíduos, elas muito provavelmente têm um melhor carpe diem. Elas sabem aproveitar mais seu dia, o dia a dia que segue a eles. Elas muito provavelmente também são pessoas que são mais questionadoras frente às imposições de uma determinada indústria do propósito, que é um mecanismo forte do status quo de coerção, tanto moral quanto coerção de escolhas que as pessoas têm hoje em dia. A gente acredita que isso é bom, porque muito provavelmente as pessoas que aproveitam melhor o dia são menos suscetíveis a esse tipo de pressão, e para provar isso a gente tem que entender algumas coisas que o primeiro governo não entende. Quais coisas que o primeiro governo não entende? Quem está impondo um propósito de vida para as pessoas? Como esse propósito de vida está sendo imposto para as pessoas? E por que essa imposição ao propósito de vida para as pessoas, que é o caso de primeira oposição dizendo que isso é bom, é uma coisa necessariamente ruim? Mesmo. Vamos lá. Existem uma série de instituições no status quo que instrumentalizam o propósito das pessoas. A gente, como segundo governo, para fins semânticos, vai chamar isso aqui de indústria do propósito, semelhante à indústria cultural ou coisa do tipo. Primeiro, uma série dessas instituições são a igreja, quando ela baliza os seus propósitos, que deve ser a moral, a ética, o que você deve ou não deve fazer com base em preceitos religiosos, o Estado, que diz que você deve seguir as leis, pagar seus impostos, fazer tudo certinho, e que você deve viver dentro da estrutura de um código penal, de um código civil, a sua família, que diz quais são as suas perspectivas de vida, que você deve casar, ter filhos, o capitalismo, que diz que a sua felicidade está intrinsecamente atrelada ao fato de você comprar ou consumir mais coisas. Todas essas são instituições que elas não só instrumentalizam o propósito das pessoas através da sua propaganda, através da forma como elas interagem com os outros, como elas saem inerentemente ganhando com a instrumentalização desse propósito. Isso não é só uma maneira, ou tipo, isso não é só uma maneira de manutenção do poder, ou não é só uma limitação, que é onde o primeiro governo, na limitação, para no discurso dele. Isso é uma coisa que acaba moldando as pessoas em dois sentidos. Primeiro, moldem como elas formam o seu próprio caráter, o seu próprio moral, como elas balizam quais são as escolhas que elas devem fazer com base em um preceito ético, eu devo ou não devo ofender alguém, eu devo ou não devo me preocupar com a conduta ou a índole de outras pessoas, eu devo ou não devo ser alguém bom ou mal, dentro dos conceitos de bom ou mal que são socialmente construídos em uma sociedade. E segundo ponto que elas moldam as pessoas é como as pessoas fazem as suas escolhas. Eu vou fazer ou não vou fazer uma faculdade? Eu prefiro começar a trabalhar depois que eu me formo no ensino médio ou não? O que me traz necessariamente felicidade? É o que eu tenho, meu dinheiro? Todas essas instituições balizam essas formas e estruturas da mente das pessoas e como elas fazem. Isso começa diretamente desde a sua primeira infância, logo com sua família, ou quando você é forçado a ir para a igreja todo domingo se sua família é religiosa, ou quando o capitalismo te diz que você, enquanto criança, faz uma propaganda e deve ter aquele brinquedinho. Percebe que na primeira infância, que é a fase de formação intelectual, moral, social das pessoas, é onde a maioria dessa indústria do propósito está agindo. Então, eu já acho muito pouco provável que exista qualquer tipo de autonomia se as pessoas levam em consideração os propósitos da vida que não são feitos por elas, e sim são impostos por outras pessoas no mundo de oposições. Isso. Isso. E todas essas instituições utilizam essa instrumentalização como uma forma de subjugação das pessoas e de manutenção também de um status quo para manter o seu status dominante, sua postura de poder. A indústria cultural do propósito deixa de se preocupar em fornecer a melhor demanda, em dar o melhor propósito para as pessoas, e ela começa a se preocupar em criar a própria demanda. Ou seja, o propósito que historicamente essa indústria cultural criou com relação aos anos e anos e anos, lá em 1500, quando o propósito da sua vida era viver bem, moralmente ético, como era uma ideia da igreja, e agora como o propósito da sua vida é o capitalismo, de você comprar ou adquirir coisas materiais, você percebe que ao longo do tempo e da história, essa indústria do propósito ela vem perdendo a qualidade dos propósitos de vida que ela dá para as pessoas e dá para essas pessoas um propósito de vida cada vez mais superficial e irrisório, que ela consegue ou não consegue e muito provavelmente não vai conseguir porque intrinsecamente está ligada a muitos fatores materiais. Então, esse é o grande problema desse debate. Muito provavelmente você não precisa ir para a igreja todo domingo ou fazer comprar um bom carro para ser feliz. Isso é meio óbvio. Todas as pessoas entendem que isso é razão sine qua non da felicidade, já que o Romulo gosta dessa palavra. Mas no fundo, as pessoas acreditam que ir à igreja todo domingo e comprar um carro segundo a propaganda capitalista é uma coisa que te traz felicidade.
tudo isso é fruto direto dessa interação por parte dessa indústria de propósito em cima das pessoas. Como que o absurdismo interage com esse contexto social e faz uma melhora significativa, que é o que o primeiro governo não prova, e percebe como essa melhora significativa responde melhor os casos de oposição nesse debate. Na medida em que eu acredito que as imposições da indústria do propósito não são relevantes para a minha felicidade, eu acabo sendo mais livre e aproveitando mais o meu dia, porque o que determina que eu sou feliz ou a minha própria autonomia é a minha própria escolha que eu quero naquele exato momento ou o que eu quero fazer naquele exato ponto. Isso responde muito melhor aos casos de oposições do debate, porque, segundo o governo faz aqui nesse debate, é literalmente morder a bala. Não, você não tem, ou provavelmente não teria, um propósito na sua vida quando você adere ao absurdismo. Você deixa de buscar um também. Você aproveita o seu dia e seu dia a dia com base nas pequenas coisas que acontecem nele. Mas isso não é necessário porque você vive o seu dia a dia. Ou seja, a gente morde a bala e responde melhor os casos de oposição falando que não, a gente não vai ter talvez um grande propósito assim, mas a gente acha que isso também não é estritamente necessário. Porque na medida em que eu estou aproveitando meu dia a dia, as coisas que acontecem dele, eu tenho alguns impactos que acontecem na forma como eu encaro os problemas que ocorrem na minha vida. Cada um dos meus ganhos, aproveitamentos ou grandes felicidades, tipo, talvez as mesmas coisas objetivas que no mundo das oposições, elas são sentidas como mais felizes, e cada uma das minhas perdas, das minhas desavenças ou das minhas infrutíferas tentativas de conquistar o que eu quero, elas são vistas como menos importantes. Mas para provar isso, antes, pode ir primeira posição. Se a vida não tem propósito, essas instituições também não possuem. Como que a sociedade ela é melhor organizada e mais progressista no seu mundo? Olha, eu não estou dizendo que a sociedade é mais progressista, eu estou dizendo que ela critica mais as estruturas de poder estabelecido, e se a pessoa não tem propósito, eu honestamente não ligo para isso na medida em que ela consegue aproveitar o próprio dia e fazer as suas escolhas livres dos encargos da sociedade. O que vocês, enquanto primeira oposição, confundem é a inexistência de propósito com a inexistência de escolha. Para o caso de vocês rodar, necessariamente falando, as pessoas têm que ficar morgando todos os dias sem fazer nada, porque necessariamente querer comprar um carro só pode ser fruto do capitalismo, portanto eu devo aplaudir o capitalismo porque faz as pessoas quererem comprar um carro. Muito mais. As pessoas aproveitam mais as coisas boas que estão com elas porque elas vêm livres de uma pressão ou de uma imposição. Você ganhou, comprou aquele carro, você construiu a sua família, não porque as outras pessoas quiseram que você construísse, mas porque você constituiu aquilo e quis fazer isso. Ou seja, a sua felicidade é mais autêntica, autônoma e genuína e, portanto, ela tem maior grau de intensidade para você. O segundo ponto também é como você deixa de ligar tanto para si pelos seus fracassos. Mesmo, se você não deve nada para ninguém por não ter conseguido comprar um carro, não ter suprido as expectativas sociais da sociedade, muito provavelmente você também não liga no fato que você não consegue aquilo. Isso já responde muito melhor os casos de oposições, porque a gente mostra como que as pessoas necessariamente ainda assim tomam escolhas no mundo de governos, mas essas escolhas não são balizadas por aquilo que oposições chamam de imposição cultural ou por essa indústria do propósito. As pessoas também, no nosso mundo, começam a ser mais críticas para todo e qualquer tipo de imposição que venha de qualquer instituição, porque elas valorizam mais, a partir do momento que aderem ao absurdismo, as construções imagéticas sociais do que elas acreditam ser bom para elas e não do que os outros acreditam ser bom para eles. Por isso, eu encerro meu discurso. Obrigado, deputado. Agora eu gostaria de reconhecer a extensão da oposição. Oi, só organizar minhas folhas e já ligo a câmera. Gente, peraí, só vou fechar minha janela. Tá um barulho do caralho. Luiz, fecha. Tá. Vou começar meu discurso. Gente, muito feliz de estar nessa Luan, final. seu microfone tá ligado. Então, é pra estar ligado. O do Luan, amiga. Ah, tá. Você siga. Ah, tá. Perdão. Gente, muito feliz de estar nessa final Open com vocês. Eu queria agradecer a minha SDD UFSC por sempre me apoiar. E também eu gostaria de agradecer principalmente o Rômulo por tipo, ter acreditado nessa dupla, ter feito dar certo, ter me aguentado nas últimas semanas quase todo dia. Então, para mim é muito significativo e especial, tipo, de verdade. E também a Kali por esse campeonato com um propósito muito bonito e eu fico feliz de tipo poder estar contribuindo aqui para isso e todos aqui que estão nesse meeting. Certo. Eu vou começar meu discurso em pós façam pela mãozinha, porque eu não vou ver o chat, tá? Boa.
Vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, qual que é o principal problema desse debate? As bancadas agem como se fosse um super impacto, como se necessariamente a ascensão desse absurdismo fosse fazer com que o mundo de um ou de outro fosse necessariamente melhor. O framing certo desse debate é analisar que a gente está tratando sobre a ascensão dessa narrativa, como a própria moção fala. Governos, vocês continuam no status quo e essa narrativa ascende nele. Milton, o capitalismo e a instrumentalização do indivíduo continua acontecendo no seu cenário também. Paulo, sociedades serem construídas de forma mais justa, tratando um pouco de primeira posição, perceba que não necessariamente é mutuamente excludente. Perceba que Lua, que eles nunca te mostram como necessariamente o ser humano se comporta com essa crença. E porque isso necessariamente é pior. Primeira oposição falha, não conseguir te mostrar o contrafactual do lado deles e do lado de governos, e como necessariamente isso seria pior, e o caso deles ser mutuamente excludente, com todas essas benesses, que eles nunca conseguem te provar que vai acontecer necessariamente só do lado deles. O caso da Júlia parte de uma premissa de que vivemos numa sociedade sem ônus, de as pessoas se frustrarem. O caso deles não é capaz de enxergar que o que importa é demonstrar que as pessoas que não acreditam, não só se no nosso lado se comportam em toda a sua vida com esse senso de propósito, mas sim o que importa é como a individualidade das pessoas é melhor no nosso cenário e as suas emoções a partir disso. Mesa, perceba que o absurdismo faz que pode ter um ônus no nosso lado de, tipo, falarem que enquanto você não acha esse propósito, você fica inquieto e você se frustra. Perceba que isso é mitigado porque, do nosso lado, com esse senso de propósito maior, perceba que possui uma maior fé no seu destino. As pessoas, muitas vezes, têm a crença de serem escolhidas, e não só em quesito religioso, de, tipo, alguma coisa nunca vai dar errado comigo, ou uma coisa vai passar a... ou nunca vou ser pego fazendo algo errado, coisa nesse sentido, e perceba que quando elas passam por um momento ruim, quando elas passam por um momento difícil, ou uma fase difícil na vida delas, elas pensam e acreditam no nosso lado que é uma prova, que elas têm que superar, e perceba que é como se fosse uma escada montando degraus para um fim maior, mas que esses momentos importam, e esse momento ruim é mitigado no nosso cenário quando elas possuem essa crença de que algo que elas estão fazendo é maior, de que elas possuem esse propósito. Mesmo que você fique inquieto, isso não significa que necessariamente isso é pior. Perceba que um senso de significado é muito maior no nosso lado. As coisas têm menos significado do que as pessoas que têm um propósito de vida. Momentos tristes são mais amenizados no nosso cenário. Quando você acredita em uma coisa que tem seu propósito, já pensando no nosso melhor cenário, você fica muito mais feliz. Perceba, Luan, se eu tenho um propósito da minha vida, tipo, seja religioso ou apenas de, tipo, ser uma pessoa moralmente do bem, e quando eu ajudo uma ONG, quando eu ajudo em uma ação de caridade, isso é um mero exemplo só para significar que essas coisas, elas são muito mais felizes no nosso lado. Eu sinto que eu estou cumprindo um papel da minha vida muito melhor. Ela cria muito mais sentido. Perceba que essa inquietude que governos tentam falar é mitigado no nosso cenário quando a pessoa ela pode encontrar ela, e mesmo que ela não encontre ela pensa que aqueles momentos ruins da vida dela estão fazendo com que ela construa uma vida para algo maior, uma vida que vai trazer esse momento final e que vai fazer com que tudo tenha sentido. Mesa, perceba, há uma tendência natural para o ser humano para buscar o seu propósito de vida. Isso é o que acontece no status quo. Você enxerga as coisas como um meio instrumental de chegar a algo. O fato de já estarmos imersos nessa crença dificulta a implementação. Por quê? Esse propósito não atinge os indivíduos por completo. Perceba numa lógica de um quesito comparativo. As pessoas ao seu redor têm essa crença de propósito, mesmo que você tenha outras pessoas, tipo, na sua convivência, vão continuar tendo uma crença de propósito. E mesmo que esse quesito de propósito não exista, perceba, eu vou te dar um exemplo muito claro. Se tem duas pessoas que têm essa crença absurdista, mesmo que você não saiba ou não dialogue, perceba que quando você vê pessoas se dando bem na sua vida, você vê pessoas, tipo assim, fazendo o que moralmente a sociedade acha que é bom, ou ocupando lugares mais de destaque, e você se vê na sua individualidade, você se sente muito pior, você se sente muito mais perdido, porque mesmo que você tenha essa crença, você vê os outros se dando bem nesse sentido, e percebe que não consegue fazer o mesmo do que eles.
Sarubi. Cara, acontece que o propósito desse debate é de coisas grandes, objetivos finais. Aqueles que você vai lutar a sua vida inteira para conquistar e provavelmente você não vai. Esses pequenos se chamam só ser um pouquinho feliz, não necessariamente você Não. cumprir a sua função na Terra. Cara, tá, mas tu percebe, tipo, tu entende a falha lógica da premissa de que, tipo, pra você acreditar em um propósito maior, você tem que lidar com o que você acontece na sua vida, tipo, individualmente, como o ser humano se comporta com ela, porque se vocês falam, tipo, não atinge o propósito porque é frustrado, perceba que, tipo assim, a gente precisa lidar, o que que faz a pessoa se sentir frustrada? O que que faz com que a pessoa não atinja aquele propósito? O que que faz na individualidade dela que atinja isso? Perceba que eu já mitiguei pra vocês que mesmo que, tipo assim, a pessoa fosse absurdista, ela teria um quesito muito comparativo pela questão do ser humano e da sua individualidade. A gente está lidando, sim, com uma questão maior, mas também a gente precisa lidar sobre como o indivíduo se comporta ela, porque isso não é uma moção de mundos onde necessariamente as pessoas seriam absurdistas e isso seria necessariamente bom. Mesa, perceba que o Muri fala para vocês que no lado deles incentiva cada um a buscar a sua perspectiva pessoal, uma sociedade, entre aspas, mais criativa. Ele nunca me diz como necessariamente isso acontece e como isso é excludente do cenário deles, porque as pessoas também são criativas no nosso cenário, as pessoas também têm essa busca de perspectiva pessoal no nosso cenário também. Perceba que quando a Sarubi claima que você é limitado pelo seu propósito, em nenhum momento eles percebem que esse é o erro deles. O propósito não é um fim em si mesmo, é o motriz que guia suas escolhas da sua existência, sejam elas pragmáticas ou sejam elas morais. O propósito guia e traz um sentido para a sua vida, não só para um final primeiras bancadas, mas o que te motiva a levantar das camas todos os dias e seguir aquele propósito que você instrumentalizou para alcançar um bem maior. Para todas essas questões coletivas e sociais que vocês claimam que acontece, precisa de ter uma lógica individual de como o indivíduo é afetado por esse senso de propósito ou pela crença do absurdismo e como o nosso lado é necessariamente melhor por isso. As pessoas, elas ficam mais felizes no nosso cenário e quando elas ficam mais se elas ficam felizes, elas ficam mais felizes com a crença no senso de propósito porque elas acreditam que estão fazendo certo e quando a gente tem essa tristeza, mesmo que seja um momento mais difícil no nosso cenário, elas conseguem mitigar por esse senso de fé orgulhosamente, segunda posição. Obrigado, deputada. Agora eu gostaria de reconhecer a WIP do governo. Eu começo em alguns instantes. Perfeito, como sempre, eu não consigo ver o chat, então eu aceito ponto de informação pela câmera. No mais, só agradecer pelo campeonato no geral, foi um ótimo campeonato, acho que tiveram muitas coisas legais e positivas para o movimento, até já tinha falado um pouco sobre isso com a Kali, então agradeço o Ceitinho, agradeço a organização, e mais do que isso, por uma linda causa, assim como a Raquel falou, é muito legal, tipo, estar fazendo parte disso e poder estar participando disso. Dito isso, agradecimento ao Milton também e ao GDO, como sempre, minha sociedade de diabetes. Começa em cerca de 5 segundos. Mas o debate está em segundas casas que não se propõem a resolver todos os problemas do mundo e entendem perfeitamente que eu tenho, tipo, muitas outras coisas que acabam moldando essa pressão social, ou, tipo, todas essas coisas, sei lá, grupos sociais fazendo coisas mirabolantes, e por isso a gente não vai falar de extremismo como primeiro governo, tampouco de, sei lá, muitas pautas sociais que acabam sumindo quando, tipo, eu tenho quando eu tenho a falta desse propósito nem nada do tipo. O debate se pauta em 3 métricas principais: felicidade, reconhecimento da própria identidade e pressão social de imposição. É isso que eu vou lidar e é por isso que a gente vai ganhar. Uma diferenciação bem clara para vocês mesa antes que alguém que tente falar que, tipo, eu tento fingir diferenciação e eu não faço de verdade. Primeiro, o governo tem mérito em algumas de suas premissas, especialmente entendendo que o propósito de vida não é algo que Gabriela nascia assim, crescia assim, em que as pessoas naturalmente possuem como a oposição tenta pintar. Eles vivem a sociedade e as diferentes instituições levaram as pessoas a acreditar que o seu propósito de vida é X, Y, beleza. Aqui vem o grande problema de primeiro governo. Primeiro, não comprar o ônus de que governos não possuem o propósito de fato e como isso afeta o indivíduo no final das contas. Segundo, não saber diferenciar propósito e desejo. Terceiro, nunca me demonstrar
porque essa imposição de fato afeta o indivíduo. O que isso transforma, como afeta a identidade, como afeta a felicidade, eles não te dizem, o Milton mostra, eu vou retomar. Propósito, quando eu falo de propósito, e é o que eu falo de ponto de informação para o Paulo também, é algo que transcende o desejo, é algo muito mais futurista, que perpassa o imaginário de onde eu sou capaz, e é por isso que segunda oposição entra mais dentro desse debate. Meu propósito é ser a melhor criminalista da minha região. Meu propósito é ser a melhor mãe possível para os meus filhos, tipo, do mundo. Meu propósito é ser dona de uma grande empresa. Meu propósito é uma família muito próspera. Isso significa que todas as minhas atitudes são baseadas, tomadas e moldadas com base nisso, durante toda a minha vida. Isso é muito diferente do que um desejo. Eu desejo não morrer de fome amanhã, e é por isso que eu trabalho. Eu desejo ser uma boa mãe, e é por isso que eu brinco com meu filho mesmo quando eu tô cansada. E eu desejo cursar direito, então eu vou lá e me inscrevo no vestibular para isso. Desejo tem duas diferenças cruciais para propósito. Curto e longo prazo, o desejo é mais imediatista. Segundo, capacidade de alcançar. Eu alcanço o desejo muito mais facilmente. O desejo é de fato mais imediatista, então ele trata o nosso dia a dia, a nossa escolha diária, o quanto eu sou capaz de aferir felicidade e satisfação para o hoje. É isso que o Milton fala para vocês. Porque a minha decisão é baseada num desejo e não em algo que é muito futurista, que perpassa esse imaginário de até onde eu sou capaz de chegar. O ganho claro que o Milton traz, então, para vocês é sobre a interpretação de que agora a vida vale a pena ser vivida no dia a dia e que o simples fato de estar vivendo é suficiente para mim. Porque a futilidade e a falta de propósito me permite isso. Presta muita atenção mesmo. O que primeiro o governo fala para vocês é que agora as pessoas são capazes de desapegar desse propósito que é imposto, e isso não me explica em nenhum momento por que essa imposição é necessariamente ruim, o que isso está fazendo com a identidade da pessoa e tudo mais, tipo, é o que eu já falei anteriormente. O que, segundo o governo, explica é justamente porque a busca desse propósito prejudica a construção de identidade humana, sendo moldada por esses propósitos, e mais do que isso, como eu tenho uma hierarquia de propósitos também, sendo alguns mais valorizados do que outros, e tipo, se você tem um propósito X, você deve abandonar, porque, tipo, ele não é ser rico o suficiente, ou ele não é ser, tipo, mais sucesso o suficiente, justamente por essa indústria de propósito que o Milton traz. O que eu vou falar agora engaja diretamente, então, com o ponto da Júlia, que busca explicações de por que eu tomo as decisões. Quando a gente fala de propósito de vida, criado e moldado por instituições com poder desproporcional, a gente está tratando de algo que é formado, na melhor das hipóteses, por volta da adolescência, que é esse o ponto de informação que eu faço, de que ele é definido muito cedo na nossa vida. E isso faz com que eu tenha, tipo, uma série de incentivos, sei lá, para o jovem escolher sua profissão, escolher se o seu ideal de vida é casar, ter filhos ou não, e, tipo, escolha que ele vai fazer de faculdade, se ele vai sair de casa, se ele quer se mudar de país, enfim, isso acaba sendo seu propósito máximo, e tudo que ele escolhe acaba se baseando nisso. O grande problema disso é que a felicidade plena apenas é capaz de ser verdadeiramente alcançada quando as pessoas fazem as coisas que lhe trazem bem-estar, e não que é definido por outros. E é no nosso cenário, quando eu tenho uma menor pressão e manipulação desse propósito de vida e, consequentemente, da felicidade, em que eu consigo ter uma maior chance das pessoas se conhecerem e, por isso, escolherem coisas mais pertinentes para sua própria vida. É aqui que entra a identidade do humano. No cenário de oposição, o indivíduo se fecha a outros tipos de experiência, quando mais importante nesse período da formação seria justamente experimentar o máximo de coisas possíveis. Isso, por si só, traz dois ganhos imediatos que só segundo o governo tem. A maior felicidade na sua vida, porque acreditar que ela é valorosa e boa no dia a dia, per si, e não em algo longínquo, e justamente porque eu estou construindo meu bem-estar no dia a dia, mas mais do que isso, agora as pessoas têm mais chance de se conhecerem e por isso fazerem escolhas mais pertinentes. Quando eu falo de felicidade, eu preciso necessariamente entender o que faz as pessoas felizes. Enquanto a oposição concentra a felicidade, sei lá, no alto nível de propósito de vida, que é algo distante, eu faço no dia a dia. E justamente porque esse propósito de vida se escolhe muito cedo, ele acaba sendo, tipo, pouquíssimo interessante para mim no final das contas e pouquíssimo verdadeiro no final das contas também. Isso que a gente faz é, tipo, ter esse propósito muito mais alinhado. E aqui que eu inverto os ganhos de primeira oposição de autoconhecimento, justamente demonstrando o reconhecimento do meu desejo, porque agora eu tenho essa ferramenta de defesa contra a imposição desse propósito, o absurdismo. Mas, antes de continuar, vai, Júlia. Camila, simplesmente viver o meu dia me impede de enfrentar dificuldades, construir minha individualidade e buscar a tranquilidade das minhas ações. A felicidade do seu mundo vai durar no máximo um único dia. Cara, eu acho que não, tipo, porque eu acordo de manhã e eu penso que tomar café da manhã é, tipo, meu desejo e eu quero fazer isso. Eu penso que, tipo, eu tenho que estudar para ir bem na prova porque meu desejo é tirar uma nota boa. Eu, tipo, acho que, tipo, eu tenho que, sei lá, fazer coisas suficientes para ir construindo o meu dia a dia, e isso que vai trazendo a minha felicidade, tipo. E mesmo que, e daí é que tá, um disclaimer muito rápido. A partir do momento que eu sou capaz de, tipo, identificar felicidades, identificar tristezas e lidar com elas no meu dia a dia, isso faz também com que, já engajando com o ponto de segunda oposição, eu ultrapasse muito mais percalços na minha vida, justamente porque agora eu lido com elas, já que elas são lidáveis, tipo, hoje. Tipo, se eu tomar uma decisão errada, se eu tomar alguma coisa que, tipo, me faz uma má pessoa, me desvia do caminho, não tá afetando o meu propósito, porque eu não tenho um propósito. Eu simplesmente acho que, tipo, a minha vida é vazia de propósito, ela é fútil e, sei lá, só viver aqui, estar aqui na Terra já é, tipo, o suficiente pra mim, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu sinto menos culpa por tomar decisões erradas, eu sinto menos culpa por achar que meu propósito tá maculado, qualquer coisa nesse sentido. E isso faz com que eu lide muito mais com essas frustrações e tudo mais, evitando, tipo, justamente porque esse propósito não é
inalcançável, ele não tá lá longe, ele não foi definido há muito tempo da minha vida e perpassa todas as minhas decisões. Minhas decisões são muito mais conscientes. Mas antes de entrar, então, mas agora para entrar no caso de ganho social, do nosso cenário, o ganho social se dá justamente graças à capacidade crítica. Não é um impacto mirabolante de reduzir o extremismo, novamente, mas de ser muito mais crítico quanto àquilo que é imposto a si mesmo. Eu tenho que ser mãe? Por quê? Eu tenho que ter uma profissão mais rica? Por quê? Eu tenho que trabalhar muitas horas para enriquecer? Por quê? Em um mundo que todas as instituições irão se manter de fato, segundo a oposição, ser capaz de enxergar que elas não dominam todas as minhas escolhas de vida é mais do que bom, é necessário, porque agora eu questiono, agora eu busco entender por que exatamente eu estou fazendo o que eu estou fazendo no âmbito individual, no meu âmago, no meu, sei lá, psicológico, de tipo, eu acho que talvez eu não deveria necessariamente me colapsar e seguir todas as linhas que o capitalismo está mandando eu seguir simplesmente porque, tipo, ganhar 5 salários mínimos é melhor do que ganhar, me torna uma pessoa mais valorosa do que ganhar, tipo, 4 salários mínimos ou qualquer coisa nesse sentido. Eu subverto essas instituições, eu subverto essa pressão. É só no absurdismo que eu tenho um mecanismo de defesa para tudo isso. É isso que o Milton mostra para vocês. Eu ganho no âmbito de felicidade, eu ganho no âmbito de superar essas pressões sociais como um todo, eu ganho no âmbito, basicamente, de identidade, de mostrar como essas escolhas são muito melhores, evitando, então, essa indústria do propósito que não diz respeito ao que eu quero e não necessariamente baseia as minhas escolhas, mas que tudo o resto da minha vida é moldada graças a esse propósito. Eu vivo a minha vida bem, sabendo que minha vida por si só basta. Muito orgulho em ser segundo governo. Obrigado, deputada. Agora eu gostaria de, para dar encerramento ao debate, reconhecer o IP da oposição, Rômulo. Ok, peraí, tá me vendo, né? Acho que tá, né? Tá aparecendo aqui, tá mexendo. Tá defeito aqui na câmera, vamos botar só o áudio mesmo. Um pouquinho, só botar o cronômetro. Ok, vou iniciar meu discurso. 10 segundos. 10, 9, 8, 5, 4, então, 3, 2, 1. Mesa, para você julgar esse debate, você tem que entender que, quase que numa linha implícita, a gente estava falando aqui sobre felicidade e da forma como pessoas encaram isso daí em sua forma subjetiva. Para fins de esclarecimento, a felicidade não existe objetivamente, beleza? Você tem que significar cada coisa da sua vida para você aferir um valor àquilo. Então, tipo, se acontece um evento que seja catastrófico na sua vida, isso daí pode ser depois continuado como uma forma de superação ou uma narrativa que te garanta um maior valor sobre aquilo que aconteceu. Isso daí depende também de você pensar sobre os problemas de uma forma diferente. Governos, eles tratam basicamente de como eles seriam menos preocupados em relação à pressão que sofrem pelo seu propósito, mas só que eles não têm os benefícios que são garantidos da distorção de realidade que a gente tem no nosso cenário. A gente distorce a realidade, beleza, mas só que geralmente a gente torna problemas agora mais a menos e definitivamente encaixados numa narrativa que agora permite com que você tenha mais significado na sua vida e, portanto, um maior cálculo final de felicidade. Esse maior cálculo final de felicidade foi explicado por Rafa, mas basicamente é como a gente encara as coisas como elas fornecessem uma narrativa contínua de que as coisas estão prestes a melhorar. O propósito, ele nunca é ruim, beleza? Tipo, é quase inevitável de que você vai acreditar que um propósito de vida ele vai ser uma coisa ruim, provavelmente vai ser uma coisa boa, e a partir dessa premissa você calcula todos os eventos que acontecem como meios ou como um instrumento para uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Se essas coisas servem apenas como instrumento, elas perdem valor em si mesmo. E note que isso daí mesmo não acontece apenas no final da sua vida, mas acontece toda vez que você imagina esse senso de propósito como existente. Se acontece alguma dificuldade agora, eu imagino o que vai acontecer depois da minha vida, eu vou passar no concurso, caraca, eu vou conseguir a felicidade da minha mãe ou vou conseguir a felicidade eterna. Tudo isso daí é muito mitigado por conta de você ter a noção, ter a fé de que essas coisas vão melhorar lá no futuro. Mas antes vamos procurar refutar aqui o primeiro governo. O primeiro governo se baseia principalmente, o argumento mais forte deles é sobre um sentimento de frustração e de pressão. O primeiro disclaimer é de que isso daqui, tipo, depende do propósito para isso daí realmente acontecer. O propósito, na verdade, ele depende da gente, não depende da gente achar ele, mas só que de acreditar que ele existe. Isso daí serve até mesmo como uma questão de ônus mesmo, porque você pode estar acreditando, caraca, a oposição realmente nunca encontra o propósito, como governos dizem, e acaba que você se sente mais perdido. Isso daí não importa tanto, porque o simples fato de a gente ver uma analogia, por exemplo, com a religião, de você acreditar que Deus reserva um lugar específico para você, e de que certas coisas estão já pré-estabelecidas na sua vida, já te leva a um sentimento de maior conforto de que as coisas vão dar certo lá no final, mesmo que você não tenha achado ainda. Isso daí se trata de um sentimento de predestinação, de destino, de que a coisa vai acontecer, é boa, você ainda não sabe qual é, mas só que por conta disso já te leva a todos os impactos que a gente já sinalizou em Rafael.
Ok, em relação à primeira posição, vamos primeiro falar de por que que a gente entende eles. A gente entende porque basicamente a gente explica de por que que o senso de propósito serve como um mecanismo anterior que altera o cálculo da sua própria vida. Tipo, eles te explicam de como isso daí certamente leva a alguns ganhos sociais, mas só que não há uma certa perspectiva anterior de como que o propósito realmente altera a sua visão, de como, sei lá, torna momentos difíceis mais fáceis, de como torna momentos mais fáceis também, até mesmo mais significativos. E aqui, outro disclaimer que, na real, complexifica bastante o debate, que é o sentimento de propósito e o absurdismo, ele existem em coexistência. Determinados momentos da sua vida você está mais se sentindo absurdista, ou seja, você não percebe esse sentimento de propósito de forma correta, e também em outros momentos da sua vida você sente um sentimento de propósito mais firme. Então, várias refutações que foram feitas aqui para o nosso cenário de oposições, eles foram feitos por governos tratando, na verdade, em cenário de que você está no absurdismo. Crises existenciais, por exemplo, se dá quando você não está com uma imagem tão forte de propósito ou de positividade do que vai acontecer lá no futuro e você se sente mais perdido. Por conta de você ter essa falta de fé, você acaba caindo justamente no problema que eles estão falando tanto do absurdismo. Tratando até mesmo do cenário deles, de que basicamente eles comparam, sei lá, um ganho de felicidade, um ganho e uma menor perda de tristeza, essa tristeza ainda ocorre, beleza? E aqui eu vou fazer uma certa refutação e engajamento com o segundo governo, porque eles falaram basicamente de que as pessoas encararão a vida de forma mais leve, mas só que isso daí não é tão verdade assim mesmo. Boa parte das pessoas, por exemplo, se a gente for tratar aqui no quantitativo de relevância, vivem numa vida muito difícil, beleza? Você é pobre, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, diversas coisas difíceis realmente acontecem na sua vida. Se isso agora é calculado por um cálculo subjetivo e você não tem a possibilidade de distorcer cada um desses acontecimentos que acontecem, você simplesmente se vê despido de qualquer barreira protetiva para qualquer dano que seja feito à sua vida. Isso é calculado de forma muito mais objetiva no cenário deles, que, por exemplo, acontece agora uma catástrofe, seu carro quebrou, e, por exemplo, você não tem como amenizar para a cabeça acreditando de que no futuro você vai ter um carro novo, ou de repente você tenha realmente uma coisa predestinada. Isso daí tira aquele sentimento de conforto, aquele colchão que a gente conseguir no nosso cenário, e no lado deles tudo é muito mais frio, muito mais cru. As dores que eles têm no cenário deles é feita de forma muito distorsiva e a felicidade é muito mais difícil de ser alcançada. Isso daí acontece também, como eu já sinalizei no início, de que a felicidade sempre vai depender desse senso subjetivo mesmo. Então, certamente, quanto mais você tiver aquele elemento subjetivo de poder calcular e de poder distorcer a própria vida, você certamente vai ter mais submissão aos acontecimentos da vida. O lado deles, você é muito mais submetido, por exemplo, a coisas ruins que acontecem, também as coisas felizes. A sua estabilidade emocional é muito pouco estabilizada no cenário deles, em que você pode agora ficar feliz e ficar triste, e você não pode efetivamente controlar isso daí, porque não há uma perspectiva de uma coisa maior que realmente está controlando sua narrativa como uma coisa coesa. Mas antes disso, pode ir para primeiras casas. Sempre existe ansiedade em encontrar o seu propósito, porque nada garante que você vai cumpri-lo. Até propósitos acidentais com o religioso podem não ser cumpridos se você não seguir o blog isso daí é muito mentira, porque a definição mesmo de propósito é que você irá cumprir, tá ligado? É um senso predefinitivo de destino, você certamente vai alcançar lá. Não importa se, tipo, o percurso que você sofra, é basicamente você, sei lá, ir para uma corrida, mas você chegar a saber que realmente vai chegar lá no final. Ok? Mas, continuando no ponto de refutação, eu acredito que isso daí é uma forma de esperança em eventos futuros de que coisas que acontecem exatamente no momento agora. Então, se há realmente essas coisas que acontecem de forma triste, provavelmente vão ser significadas de forma diferente. Mas, além disso, vamos engajar diretamente com um argumento, eu acho que é principal do segundo governo, mas só que é um pouco fora, que é a instrumentalização do propósito e, tipo, a indústria do propósito. A primeira refutação que eu vou dar isso daí é uma questão de simetria comparativa. Mesmo se, por exemplo, você tem pessoas menos agora dominadas em relação aos seus propósitos, mas só que ainda dominadas em relação às suas necessidades biológicas, como, sei lá, fazer sexo, comer, ou até mesmo ter dinheiro, essas coisas ainda são tratadas como um fenômeno de dominação no cenário da indústria deles, e, basicamente, eles também tratam do status quo. A gente tem, por exemplo, indústrias farmacêuticas, indústrias de beleza, que ainda tratam de forma dominar você por conta dos seus desejos. Se os desejos deles são a curto prazo, ninguém está ligando para isso. Na real, se a gente for flipar esse ônus, eu acredito que desejos a longo prazo são muito mais difíceis de você dominar pessoas por conta disso, porque, primeiro, pessoas já acreditam que isso daí vai acontecer de qualquer jeito, e segundo, esse sentimento de longo prazo muitas vezes é de difícil cálculo por meio dessas estruturas dominadoras. Beleza. A gente ganhou, basicamente, porque a gente informou um único realmente clash relevante dessa emoção, de como que isso daí afeta as pessoas em seu dia a dia e de como que isso daí precede qualquer cálculo de felicidade ou qualquer cálculo de tristeza, porque sempre acontecem por um viés subjetivo. Isso daí realmente depende de você acreditar do quanto que aquelas coisas valem, do quanto que você tem a habilidade de distorcer os acontecimentos que acontecem na sua vida. Isso daí leva pessoas agora a ter esse colchão de conforto em relação à frustração também, que nos jogaram de ônus, de que basicamente você, ok, vai ficar frustrado porque não acontece o propósito, mas só que sempre que você se lembrar de que ele existe, de que ele está lá esperando por você, você vai continuar sendo mais feliz em relação a isso. Os momentos de tristeza e frustração, na verdade, se associam ao absurdismo de quando você se sente mais perdido de sua própria identidade, tipo, e muito orgulho em opor contra isso. Muito obrigado a todos os debatedores que participaram, foi um excelente debate. Agora eu e meus wings vamos retirar e nós vamos ir para uma outra sala do Google Meet para que nós possamos deliberar
Agradeço a todos pela participação e pelo ato de solidariedade de participar do campeonato.